Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Fiz um controle de qualidade na cidade, nota 10. Muda lá de Tapelão, você me ajudou muito. Tapeluna? Ah, coisa boa. Botei para senador, botei para governador. Ah, que bom. 11 vezes. A UPA 24 horas lá foi eu que inaugurei. Muito grato. Tudo que você fez por nós. São José do Havaí. Você sabe que quem emancipou o município fui eu, né? Quando eu era presidente da LERJ, 99. Vai fazer quantos anos? 26. Agora, Dia 25. É, dia 25 de setembro. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma cena que, olha, parece coisa de filme, mas é Brasil puro. Sérgio Cabral, sabe? O ex-governador do Rio. Sim. E só pra gente lembrar rápido, Cabral governou o Rio de 2007 a 2014. Acabou condenado, né? Penas que, se somar tudo, passam de 400 anos de prisão. Uma enormidade. E os crimes? Corrupção, claro, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, bilhões, né? Falamos de desvios bilionários. Exato. Só que o ponto é, depois de cumprir só 6 anos na prisão, ele tá solto desde 2022. Levanta a questão principal da análise que a gente tem aqui. Que é... Será que a gente vive uma espécie de amnésia coletiva no Brasil? Principalmente quando o assunto são políticos condenados por crimes graves assim? É esquecimento mesmo? Ou é tipo um perdão silencioso? Ou a gente só normalizou? É a pergunta de milhões, literalmente. Né? A análise que a gente vai destrinchar hoje mergulha justamente nesse fenômeno. Usa o caso Cabral como, digamos, um estudo de caso principal. Isso. O material junta a análise de especialistas, pega dados de pesquisa. E a nossa ideia aqui é tentar entender, com base nessa análise, quais são os fatores que contribuem para esse aparente esquecimento, ou talvez para essa tolerância social, né? Diante de casos tão sérios de corrupção. O que explica isso? Vamos lá, então. Para começar, acho importante a gente ter a dimensão do caso Cabral. Porque não foi pouca coisa, né? De jeito nenhum. Ele foi condenado em 23 processos diferentes. É muita coisa. E a lista de crimes, como você falou, é extensa. Corrupção ativa, passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. E tem a confissão dele mesmo, né? Ele admitiu ter desviado pelo menos 224 milhões de reais. É um número que, pra gente, assim, soa até abstrato de tão grande. Com certeza. A fonte que a gente está usando até faz uma comparação para dar uma ideia. Esse dinheiro seria suficiente para construir, sei lá, dezenas de hospitais ou para sustentar quase 2 milhões de pessoas por um ano inteiro, com o básico. Nossa, quando a gente pensa no impacto real, é assustador. E os esquemas eram muitos, né? Tinha propina em obra das Olimpíadas, na reforma do Maracanã, no Parque das Favelas. Sim, e aquela relação com as grandes empreiteiras, tipo a Odebrecht. Isso apareceu muito nas investigações, nas condenações. Era um esquema bem amplo. E aí a gente volta para a UPA de Mesquita, o ponto de partida da nossa conversa. Quando foi inaugurada lá em 2008, foi vendida como um grande avanço, né? Acesso rápido à saúde para a população dali. Exato. Só que depois, com as investigações, especialmente na Lava Jato, surgiram as suspeitas de superfaturamento nessas obras de saúde da gestão dele, incluindo UPAs como essa. E a análise comenta que essa UPA hoje, como tantas outras unidades de saúde no estado, enfrenta aqueles problemas de sempre, né? Corte de verba, falta material, equipe sobrecarregada, precarização mesmo. E aí, nesse cenário todo, anos depois, o ex-governador que inaugurou e cuja gestão foi marcada por desvios que poderiam ter ajudado essa mesma saúde. É o simbolismo, né? E tudo isso com ele solto.
cumpriu, como a gente disse, uma parte mínima, uns 6 anos, de uma pena total de mais de 400. A soltura veio em 2022. Foram decisões do STF, o Supremo, e do TRF2, lá do Rio, que anularam algumas condenações dele. O argumento principal foi o de vícios processuais. É bom a gente explicar isso um pouco, né? Vício processual quer dizer que houve falhas técnicas no andamento do processo. Exato, pode ser questão de quem era o juiz competente, de prazos, do rito legal que não foi seguido direitinho. Mas não significa que estão dizendo que os crimes não aconteceram, certo? Não necessariamente. A questão é a forma como o processo correu. Mas o resultado prático foi: anularam as sentenças e ele foi solto. E a vida que ele leva hoje, pelo que a análise descreve, ajuda a aumentar essa perplexidade toda. Sim, ele circula, às vezes de tornozeleira eletrônica, mas nem sempre visível. Tem foto dele em rede social malhando em academia chique no Leblon, recomendando livro. E tem aquela informação de que ele estaria atuando como consultor informal para políticos eleitos no interior do Rio, né? Isso é bem sintomático. Muito. E aquela foto dele rindo na piscina com vista pro Pão de Açúcar. Circulou demais, gerou muita revolta. Cria um contraste absurdo, né? De um lado, essa liberdade, esse estilo de vida que parece ignorar tudo. Do outro, o estado do Rio ainda sofrendo com os problemas econômicos, sociais, que em parte foram herança dessa gestão marcada por escândalos gigantescos. Essa diferença alimenta demais a sensação de injustiça. O que leva a gente para o primeiro grande fator que a análise levanta para explicar essa tal amnésia coletiva, que é a percepção geral de que não tem consequência real, ou seja, a cultura da impunidade. Ah, isso parece central mesmo. O sistema de justiça é visto como lento, né? Complicado e, para muita gente, seletivo. E o caso Cabral vira o exemplo perfeito disso. Tem as condenações pesadíssimas no papel. Mas aí vem as brechas na lei, os recursos que não acabam nunca, as anulações por questões formais. Isso tudo, aos olhos do público, meio que esvazia a punição, né? Totalmente. E não é só prender. Tem a questão de recuperar o dinheiro desviado, que também é fundamental. Exatamente. Daqueles 224 milhões que ele confessou ter desviado, o Ministério Público Federal, MPF, conseguiu recuperar uns 101 milhões até onde a análise apurou. E o resto? Bem, segundo o material, boa parte sumiu. Foi para paraíso fiscal, foi lavada, transformada em joia, imóvel de luxo. Fica muito difícil rastrear e trazer de volta. Essa dificuldade de ver a punição completa, prender e devolver o dinheiro, gera uma frustração enorme, imagino. A análise até usa uma expressão popular que resume bem isso. Qual? Aquela sensação de que o Cabral tá rindo na cara da justiça e do povo brasileiro. É pesado, mas reflete um sentimento que existe. E ele não é o único, né? A fonte lembra de outras figuras de grandes escândalos, tipo da Odebrecht, do Mensalão, que acabam voltando para a cena, seja na política, nos negócios. Isso reforça a ideia de que, no fim das contas, não dá em nada, né? Tem até um dado citado da Transparência Internacional que, olha, é preocupante. 70% dos brasileiros acham que político corrupto sempre volta para o poder. É muita gente desacreditada no sistema. 70%? É altíssimo. E a consequência disso que a análise aponta é gerar cinismo, apatia. Sabe aquele pensamento, se eles sempre escapam, para que eu vou me importar, me desgastar com isso? A impunidade percebida pode desmobilizar muito. Faz sentido. Além dessa questão da impunidade, a análise explora um segundo fator, que é mais ligado à nossa cultura, à sociedade. A tal cultura do jeitinho e talvez um medo de bater de frente com quem tem poder. Sim, o material dá um contexto histórico, lembrando que o Brasil tem essa tradição de relações muito hierárquicas e também do clientelismo, né? Aquela troca de favores, voto por benefício pessoal ou para a comunidade. Isso cria uma dependência. E políticos como Cabral, mesmo depois de tudo, tentam usar isso a favor deles, né? Construindo narrativas de um legado positivo. Exato.
O artigo cita exemplos com os UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, ou a realização das Olimpíadas no Rio em 2016. É uma estratégia para tentar jogar luz em realizações e, com isso, tentar apagar a mancha da corrupção. E parece que funciona em parte. Infelizmente, parece que sim. A análise traz relatos anônimos de pessoas que justificam o voto ou até uma simpatia por políticos comprovadamente corruptos, falando de benefícios que elas sentiram na pele. Tipo, Ou, no tempo dele, tinha aquele programa social que ajudava. Nesses casos, é como se a corrupção virasse um problema menor, sabe? Tolerável, desde que tenha uma entrega visível. É a lógica do rouba, mas faz. que é antiga e muito problemática. A fonte também traz a visão de um sociólogo, o Gessé Souza. Ele tem uma leitura interessante sobre isso. Sim, ele sugere que essa amnésia ou essa tolerância pode ser, em parte, até uma estratégia de sobrevivência, especialmente para quem está na base da pirâmide social. Como assim? A ideia é complexa, mas, basicamente, para quem está lutando no dia a dia, sofrendo direto o impacto dos desvios porque o dinheiro que some da saúde e da educação afeta a vida ali na ponta, a prioridade máxima pode ser a solução imediata, o benefício que resolve o problema de hoje. Entendi. A memória coletiva, a indignação com a corrupção em abstrato, a luta por justiça a longo prazo. Isso pode ficar em segundo plano. Pode ficar em segundo plano diante da urgência de sobreviver numa sociedade tão desigual quanto a nossa. É uma reflexão bem dura sobre como a desigualdade afeta até a forma como a gente lida com a corrupção. É um ponto forte. Seguindo a análise, o terceiro fator que eles exploram é o papel da mídia e das redes sociais nesse processo. Um esquecimento talvez mais seletivo. A análise faz uma diferenciação. Diz que, historicamente, uma parte da mídia tradicional talvez tenha sido mais complacente com certas elites. Mas no caso do Cabral, especificamente, teve uma virada, né? Sim, na época da Lava Jato, ele era o vilão número 1. Capa de revista chamando ele de Guinness da roubalheira. Foi bem forte. Recentemente, em algumas coberturas, o tom parece ter suavizado um pouco. Começou a se falar mais do ex-governador que tenta se reinventar, sabe? Com foco na vida pós-prisão, na tentativa dele de construir uma imagem de redenção, usando as próprias redes sociais para isso. E aí se cria um contraste de novo, né? Entre essa cobertura mais leve e a lembrança do impacto real dos crimes dele. Tipo, o dinheiro que sustentaria 2 milhões de pessoas. Exato. Esse contraste fica meio perdido às vezes. E aí entram as redes sociais. Elas ajudam ou atrapalham essa memória? Boa pergunta. A análise acha que é uma faca de 2 gumes. Por um lado, rede social é ótima para espalhar denúncia rápido, para mobilizar, mas por outro, Tem o algoritmo, que tende a priorizar o que engaja mais rápido. Polêmica, imagem chocante, coisa mais superficial. Isso pode acabar diluindo um debate mais sério, mais fundo, sobre as causas e as consequências da corrupção. É mais fácil viralizar a foto do Cabral na piscina do que uma análise do impacto disso na saúde do Rio, né? É verdade. E a polarização política que a gente vive hoje? Como ela entra nessa história de memória e esquecimento? Entra com tudo, segundo a análise. As brigas sobre a Lava Jato, por exemplo. Foi perseguição seletiva? Foi um avanço necessário, mesmo com erros? Essa disputa de narrativas acaba confundindo tudo. Vira uma arma política. Exato. Nesse clima de nós contra eles, a memória vira seletiva. Você esquece ou diminui a corrupção do seu lado e aumenta do lado de lá. O esquecimento vira ferramenta eleitoral. E a prova disso talvez seja o que a fonte mencionou. O Cabral já estar dando conselho informal para político eleito agora em 2024. Exatamente. Mostra que, para uma parte da política, o passado dele não é um impeditivo tão grande assim. O esquecimento ou a relativização pode render capital político, sim. Complicado. O que nos leva ao quarto e último fator que a análise traz. É o peso de um trauma histórico que a gente não resolveu direito e, talvez,
uma falta de educação cívica. Como isso se liga à amnésia sobre corrupção? O argumento é que o Brasil tem um histórico de lidar com seus problemas graves, tipo a ditadura militar ou outros ciclos de corrupção, com umas transições meio negociadas por cima, sabe? Que muitas vezes evitaram um acerto de contas real com o passado. Faltou talvez justiça de transição mais forte, punição efetiva, uma revisão histórica que confrontasse mesmo os erros, os crimes de agentes do Estado, das elites. Tem até uma citação no material, acho que do historiador Boris Fausto, que é bem forte. O país recusa olhar para o passado para não confrontar o presente. Se encaixa aqui. Se encaixa perfeitamente na lógica da análise. Essa dificuldade de encarar o passado, de estabelecer consequências claras, cria um ambiente onde os mesmos padrões podem se repetir. E isso se junta com a questão da educação. Sim, a análise aponta para uma possível falha na formação cidadã. Um ensino de história, sociologia, educação cívica, que talvez não seja tão crítico, tão aprofundado quanto deveria nas escolas. Tem algum dado sobre isso? Tem. A fonte cita um dado do IBGE que é de cair o queixo. Uns 60% dos jovens brasileiros não saberiam explicar direito o que foi a Operação Lava Jato. 60%? Nossa, é muita gente sem saber de um evento tão recente. Importante, sugere uma desconexão grande, né? Política brasileira. E isso num país absurdamente desigual como o nosso. Piora tudo. Com 1% mais rico concentrando quase 30% da renda, essa distância enorme entre a elite e a maioria da população dificulta criar uma união em torno de valores como honestidade na vida pública, sabe? Entendi. E voltando lá para a Mesquita, para a UPA. A análise sugere que mesmo que exista frustração ali entre os moradores, tipo, pô, ele inaugurou a UPA, mas cadê o dinheiro que sumiu? Essa raiva individual nem sempre vira ação coletiva. Não vira uma mobilização organizada que cobra, que exige mudança, que tenta quebrar esse ciclo. Pode ser uma sensação de impotência, um cansaço, ou a frustração vai para outro lugar que não a cobrança direta por responsabilidade e memória. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu na análise. A imagem do Sérgio Cabral visitando a UPA, que ele mesmo inaugurou, anos depois de ser condenado por desviar rios de dinheiro, não é só uma piada de mau gosto. Não. Funciona como um sintoma de algo maior. Essa amnésia coletiva, complexa, que tem um custo altíssimo para o Brasil, como o material frisa bem. É dinheiro perdido, são serviços públicos que ficam ruins, e o mais grave, talvez, é a confiança nas instituições, na própria democracia, que vai embora. E a análise não termina dando receita de bolo, não, mas deixa um chamado para a gente pensar. Aponta para a necessidade de fortalecer a educação cidadã, de buscar jeitos de fazer a justiça ser mais rápida e eficiente, para punir e recuperar o dinheiro. E principalmente de construir uma sociedade que valorize a memória, que use a história para não repetir os mesmos erros. Tem até uma citação no fim do material que resume esse misto de revolta e esperança, né? Algo tipo, não vale a pena ser honesto no Brasil, mas vale a pena lutar para mudar isso. Com 3 exclamações no final. É um misto de sentimentos mesmo, e deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma provocação final pra gente continuar pensando depois daqui. Qual seria? Se essa dinâmica toda de esquecimento conveniente, de normalizar o absurdo, de impunidade, de cansaço cívico continuar assim, que garantia a gente tem de que figuras como Sérgio Cabral e outras parecidas não vão continuar voltando? Continuar circulando livremente e, como a análise diz, sorrindo para as câmeras. Fica a pergunta no ar, né? Não tem resposta fácil. Mas é um convite para a gente refletir sem parar. O que a gente precisaria fazer de verdade para a memória coletiva e a cobrança por responsabilidade virarem forças mais ativas no Brasil. Como superar essa conveniência de esquecer o peso da desigualdade ou só o cansaço mesmo para construir um futuro diferente? Um futuro onde a impunidade não seja a regra. Uma questão fundamental, sem dúvida. E com essa reflexão necessária, a gente encerra a nossa análise de hoje. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa.
Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a voz da limpeza urbana luta por você que é trabalhador.